Olá, pessoal. Vamos lá. Vamos aguardar a Cláudia aqui entrar. Pessoal, tendo dúvidas, já se puderem já passar as dúvidas aí, mandando no recado, já ajuda. Porque a gente acredita que fazer mais uns 20 minutinhos de live. E... Legal. Vamos lá, aguardar a Cláudia. Cláudia, você não está aparecendo para mim. Agora sim, vamos ver. Se caso... Não, ainda não. Agora sim. Agora entrou. Cláudia entrou aqui. Só aguardando aqui adicionar, já vamos retomar. Estamos aguardando a Cláudia. Ok. Oi, Cláudia, se você estiver me ouvindo, eu já te chamei aqui, está aguardando você aceitar a participar. Vamos lá. Vou chamar a Cláudia de novo. A Cláudia não está aparecendo aqui para mim. Cláudia, tenta você me chamar, se você estiver online. Porque para mim aqui você parece que você não está aqui na live. Para mim não está aparecendo. Agora apareceu, ó, estou adicionando. Agora está aguardando você dar o ok para estar participando. Vamos lá. Oi, Cláudia, eu estou te vendo, você dá o oi aqui acenando. Já te chamei para participar e está no aguardo de você dar o ok. Apareceu aí para você? Vamos lá. Não, aqui para mim está aparecendo que você está no aguardo de aceitar, porque eu já te chamei para adicionar aqui para dividir a tela. Agora sim. Oi, até que enfim. Agora Consegui. conseguimos. Vamos lá. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo? Tudo perfeito. Tá joia. Para você, eu acho que ainda, para mim, tá com só o áudio. A tela não tá aparecendo. Que nem até no decorrer da live toda, eu só tava com o seu áudio. Mas Nossa, se o pessoal... eu só tava te ouvindo, eu não consegui te ver. Ficou uma tela preta para mim, ouvindo super bem, mas a imagem não apareceu. estranho, porque para mim tá perfeito aqui, a minha e a sua. Entendi. Até se o pessoal puder puder digitar aí se tá as duas imagens ok, se o som estiver legal, aí me ajuda. Daí eu posso ver se tá o problema só comigo. Aqui tá aparecendo, eu tô vendo bem. Vamos ver o que o pessoal O Vitor fala. falou que Só áudio, né?
Estranho. Quer chamar de novo? Eu acho que vamos seguir assim, porque a gente fez no decorrer da live dessa forma, porque eu não sei se Uhum. está congestionado agora pelo horário, que agora já são mais de 3, É verdade, pode mas ser. tá, vamos continuar. Então, Então, vai lançando as retomando, perguntas aí, por favor. se o pessoal puder colocar as perguntas aqui para a gente fazer mais pelo menos uns 20 minutinhos, para a gente estar encerrando daqui a pouco. E agora, com essa pandemia, Cláudia, tem uma ideia assim, de volta dos cursos? Eu acho que você tinha cursos aqui para essa época que você precisou remarcar, né? Eu Sim, acredito que em São Paulo, aqui, sim, sim. por esses dias. Tem alguma perspectiva Assim, por aí? pelo momento que a gente está passando, né, seguindo as orientações aí da área de saúde, estão todos suspensos por enquanto. Todos os que estavam previstos já tem na minha agenda no Insta e no Face, em todas as mídias, as datas que eu coloquei como primeiro momento para adiamento, né? Mas Certo. ela só vai realmente retornar a hora que a gente puder contar com a questão de transporte, os aeroportos, né? Por enquanto está tudo muito parado. O meu curso, que seria É, eu tive dois cursos a princípio que foram adiados, que foi o de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e o de São Paulo, que os dois eram em março, e eu tive que jogar mais para frente. Eu certo. transferi já para o final de maio, mas ainda em suspenso, né? Sem saber se realmente vai poder voltar. Porque o de Certo. São Paulo era dentro da Santa Casa de Misericórdia. Então, assim, como a gente sabe que lá o front está violento, né? Eles estão realmente Sim. num momento de enfrentamento ao Covid-19, até por solicitação da própria equipe do hospital, está suspenso até segunda ordem, né? Então, assim, a Entendi. gente continua com as inscrições abertas. Provavelmente esses cursos vão retomar, eu acredito que é mais certo falar de junho a julho, né? A gente Entendi. também, como os outros, estamos todos aí apreensivos por uma data mais definitiva, mas não tem como confirmar. Por um lado é Entendi. bom, porque as pessoas têm mais tempo, inclusive, para ir investindo aos poucos nesses cursos, Claro. né? E, por outro lado, eu pessoalmente não sei o que fazer com tantos cursos adiados, porque a agenda do segundo semestre vai ficar totalmente super lotada, né? E provavelmente os finais de semana que eu teria para o meu descanso, eu vou ter que dispor e abrir mão. Mas tudo por uma boa causa, né? A gente tem que levar Com isso em certeza. consideração, né? Então, assim, não tem uma data certa. Mas o pessoal que segue você, que me segue pelas mídias, vão estar sempre sendo atualizados, né? Eu acho que Legal. por coerência não tem como a gente falar disso antes, né? Tem que dar mais Com um certeza. tempinho. Com Eu estava me certeza. Hoje lembrando, terminou. pois não, Sim, pode pois falar. não. Eu estava Não, me não, só lembrando para. hoje de uma questão que foi levantada na semana passada, que Sim, acabei ficando sem responder, que era um pouco a respeito de como cobrar as aplicações de bandagem, né? Então, como eu já sim. falei anteriormente, eu sempre penso em uma forma de acomodar isso dentro dos atendimentos. Como ele é um recurso a mais, ele não é uma intervenção que funciona unicamente por si só, eu incluo isso dentro das terapias, dentro das sessões terapêuticas. Só que a grande diferença, Ricardo, e assim, é a pessoa ter em mente onde ela trabalha, em que tamanho de Aham. cidade ela trabalha, o que é bem aceito em termos de valores para aquela população como um parâmetro geral, porque eu não vou nunca cobrar no interior, por exemplo, aqui do meu estado, o que eu cobraria, por exemplo, em São Paulo, pela questão de custo, para esse produto chegar lá no interior, ele tem um custo, que vocês sabem que Certo. hoje Sedex é uma coisa cara, né? É E isso às verdade. vezes impede os profissionais de terem mais produto. Você deve viver isso no seu dia a dia. Quem trabalha com venda de produto hoje tem esse, vamos dizer, esse empecilho, porque o Sedex é muito caro
O PAC, às Sim. vezes o produto, pelo tanto que demora até chegar no destino, ele chega às vezes danificado. Então, assim, tudo isso está englobado no custo de um atendimento. E o profissional não pode esquecer o que ele investiu em conhecimento. Sim. Né? Então, quando o paciente, às vezes, vamos dizer, chora, né, no valor, porque você acrescentou alguma coisa no valor de cada terapia, ou de cada sessão que você vai utilizar e que você vai trocar, ele tem que entender o quanto isso te custou, né? O quanto isso Claro. foi um investimento alto na tua formação. E essa formação é que promove o resultado positivo. Então, assim, falando a grosso modo, cada um vai aumentar dentro da sua sessão terapêutica um valor percentual que seja Sim. aceitável pelo teu público. Se você atende em um consultório particular, você pode acrescentar um certo valor. Se você atende numa Sim. instituição, você vai acrescentar um outro valor. Então, é muito, muito diferente o que cada local ou o que cada profissional oferece. Sim. Né? Dentro da sua clínica, você já atende com o Bobat, com integração sensorial, você fornece a órtese e você vai acrescentar a bandagem, eu também tenho que pensar se o paciente que vai receber, ele é um adulto que vai usar 1 metro de bandagem, porque eu tenho que estimular sensorialmente todo um hemicorpo, eu vou usar mais Certo. de 1 metro, ou se é um bebezinho que eu vou usar 5 centímetros, 10 centímetros. Então, tudo isso deve ser equacionado quando você vai colocar valor no seu trabalho. Então, Entendi. quando me perguntam quanto custa, não existe uma resposta exata, Não tem. né? Existe uma Exatamente. resposta sensata. É você Sim. negociar diretamente com o seu paciente ou familiar e chegar num consenso onde, se você oferece a bandagem, você tem um custo adicional, então, logicamente, essa sessão vai custar um pouco mais cara, né? Ela vai ser um pouco mais dispendiosa para o paciente, porque você compra. Você paga o SEDEX, você paga o imposto de importação, seja o que for. E se é o paciente, não. Ele compra e você reserva aquela bandagem para usar continuamente com ele. Ali, ao Sim. longo de 1 mês, ou de 2 meses, ou de uma semana, você vai utilizar 5 metros ou não. Entendi. Então, é uma conta que tem que ser coerente. Né? E eu sempre enfatizo isso. Se você trabalha no interior, onde é mais dificultoso você conseguir esse material, você tem um custo. Se você mora numa Sim. capital como São Paulo, por exemplo, você tem mais facilmente. Né? Então, tudo isso tem que ser equacionado. Tá? Foi um bom lembrete da minha parte, porque eu sei que perguntaram na sexta-feira passada. Na Ah, e quinta-feira. com certeza é uma dúvida de todo mundo isso, né? Saber o que cobrar, até as outras especialidades também, até converso com os físicos, ele fala assim, não sei muito cobrar, se o paciente que compra a bandagem traz para mim para eu aplicar, e eu não ponho esse custo no meu atendimento, ou eu tenho a bandagem, então sempre tem essa discussão, né? E muita gente, assim, esquece que tem que colocar nesse custo o que você próprio investiu para conhecer tudo isso, para saber tudo isso. Exatamente. Porque o paciente ele tem que ter consciência de que a sua atuação ela é adequada, ela é satisfatória e alcança o objetivo que ele veio buscar. Não adianta Certo. simplesmente ele procurar qualquer profissional. Hoje em dia, muita gente se rotula como pessoas que têm a formação e que aplicam. Nem todos conseguem alcançar os objetivos. Né? Então, existe essa questão. Você sabe o raciocínio, você decorou uma técnica. Né? Então, existe a questão. Você investiu em aprender. Então, Exato. você merece ser, vamos dizer assim, ser Recompensado. pago, né? As pessoas têm que ver que Exatamente. investiram em você, confiaram em você, e que você vai retribuir com resultado. Com certeza. Pessoal, vamos ver mais uma perguntinha para a gente estar aqui com a Cláudia. Se vocês puderem digitar aqui. E da semana passada, que a gente bateu um papo, até que. Se puder falar um pouquinho da bandagem de fio de seda que você falou na semana passada, que Uhum. ela foi bem interessante. Assim, é um,
é uma bandagem nova, assim, também, né? Com esse material. No Brasil ela é bem nova. No Brasil ela é bem nova, porque agora começou a chegar, né? Mas assim, na verdade eu conheço, já tenho no mínimo que uns 4 anos, desde 2016. A primeira vez que eu fui dar curso nos Estados Unidos, eu conheci essa bandagem e assim, trouxe comigo e vou utilizando sempre que necessário, porque é um material difícil de conseguir. E Certo. assim, se você tem disponibilidade de pagar o imposto de importação, que vai em torno de 60% a 70% do valor do produto, Sim. mesmo não tendo similar no Brasil, né, porque esse é um item importante, a gente tem o direito de importar, porque nós não temos similar no Brasil. Porém, primeiro você tem que pagar e depois tem que entrar na justiça. Então, é um outro problema, vamos dizer assim. Mas, conseguindo o produto, eu consegui trazer ano passado da Polônia e da Rússia. Então, Certo. assim, é bem complicado, porque, na verdade, eu prezo por ter e conhecer materiais novos, Sim. exatamente pela necessidade de algumas peles, de alguns tipos de paciente. E essa bandagem de fio de seda, ela existem também de dois tipos. Existe a que tem elasticidade às 4 direções, que é a Ok. 4D que eu mandei produzir. Essa foi uma tentativa de um recurso novo, que Tá. atendesse às necessidades dos pacientes que têm peles mais sensíveis e que necessitam de objetivos onde o deslizamento miofacial tem que deve anteceder a ativação ou inibição muscular, né? E foi um produto que deu muito resultado. Então, esse foi um produto que eu mandei produzir. Ele é em fio Certo. de seda e ele não tem pigmento de tinta, porque ele é cor da pele, ele é fio natural. Então, esse Ok. foi, assim, vamos dizer, a grande descoberta em termos de qualidade de bandagem, né? E aí eu De- venho desenvolvendo o estudo de como e quando utilizá-los, né? Porque Certo. primeiro eu tive que mandar produzir para depois eu poder testar Vamos isso testar. e ver que realmente é um resultado, assim, magnífico. E o segundo tipo de bandagem de seda que a gente tem são essas em que Sim. a elasticidade é apenas longitudinal, como as demais de algodão, porém elas têm o fio muito suave, mesmo com pigmentação, porque elas vêm em tons bem, bem fortes e vêm inclusive com estampas infantis muito lindas. O Certo. pouco que eu consegui trazer vendeu tudo muito rápido, apesar de ser em dólar, apesar de ter embutido no valor a taxa de importação e tudo mais, porém os Sim. pais das crianças que necessitam desse tipo de bandagem investem nisso, né? Claro. É um produto que faz com que a pele da criança não sofra as mesmas consequências de alguns outros tipos de bandagem. Então, assim, Entendi. esse material é encontrado no Instagram, @tapestore_. Acho que ainda restam alguns, tá? Isso eu estou colocando porque é onde eu coloquei para vender. Mas, Certo. assim, eu estou desenvolvendo um módulo agora que é apenas exclusivamente para ensinar como utilizar, né? Certo. Nos módulos que eu ministro já está embutido isso, a utilização desse material, porém eu estou desenvolvendo um módulo agora, exclusivamente para estudar as aplicações da bandagem 4D. O Ah, 4D legal. são as 4 direções. Na minha Certo. página eu já coloquei imagens, já coloquei alguns filminhos, alguns vídeos que mostram o que é, exatamente como funciona, né? E o custo dela não é nada mais, nada menos do que o mesmo custo de uma bandagem de algodão normal, que se encontra em Certo. qualquer... Aliás, ela está mais barata do que em muitas farmácias que vendem outras marcas de bandagem de algodão. Ah, legal. Bacana. Vamos fazer mais uma pergunta? Ah, aqui, Cláudia, pode falar sobre a aplicação do tape no pós-operatório? No pós-operatório a gente tem várias aplicações, aí depende também de qual pós-operatório, tá? Certo. Se a pessoa tiver dúvidas em pós-operatório, por exemplo, de estética, a gente utiliza para drenagem linfática. Se for um Certo. pós-operatório ortopédico, por exemplo, a gente usa para estabilizar uma estrutura, ou até para inibir o movimento de determinadas articulações.
Se for, por exemplo, um pós-operatório de uma mastectomia, a gente utiliza, inclusive, logo após que tira os pontos, a gente utiliza Sim, para fazer a massagem superficial da pele, para que não ocorra a aderência da cicatriz no músculo. Então, assim, cada certo. pós-operatório tem a sua função. Existe também, eu já fiz há pouco tempo, uma técnica para constipação intestinal no pós-operatório de câncer de intestino. Então, assim, a gente atua em várias frentes, né? Então, é muito Certo. importante saber exatamente de que área a gente vai tratar para eu poder falar mais diretamente. Mas o que mais me perguntam realmente são as questões do pós-cirúrgico de estética e são as mais relacionadas com hematomas e edemas, né? Então, Ah, normalmente, para esses casos, se utiliza o fan taping, tá? Aplicado sempre sobre o gânglio, se for aplicação para drenagem linfática, e se for para os hematomas, vários is cortados mais ou menos com 1 centímetro, dependendo do tamanho do edema e do tamanho do paciente, porque pode ser um bebê, como pode ser um atleta de basquete, que é de um tamanho maior do que o normal, a estatura maior do que o normal. Então, tudo é muito proporcional e bem direcionado realmente para o foco do objetivo terapêutico. legal. Bom, Cláudia, vamos responder mais uma só, porque já são 3h30. Aí ver se o pessoal também. Vamos ver se tem mais uma pergunta aqui. Tem da Sueli. Cláudia, no pós-operatório da STC, ocorre aderências não à área, não à área colar da mão. Pode ser aplicar a mesma técnica de liberação cicatricial? Eu não entendi muito bem a pergunta. O pós-operatório de síndrome do túnel do carpo? Isso. Eu não entendi Ocorre exatamente aderências? quando ocorre, Eu porque acho que sim, no nem colar da sempre mão. ocorre. Certo. Nem sempre Isso. ocorre, né? Assim, a pergunta muito direta como essa é um pouco complicada porque eu não estou vendo o paciente. É bom a gente avaliar Certo. e fazer todos os testes, né? Para ver se realmente tem uma aderência. O importante é a gente prevenir as aderências em caso de qualquer tipo de cirurgia. Tá? Qualquer Certo. tipo de cirurgia, a gente pode entrar prevenindo que ocorram essas aderências, né? Em caso de já estar efetivamente o tecido aderido, a gente pode tentar fazer o desenluvamento, né, que é liberação miofascial, exatamente Sim. pelas técnicas de manobra com a bandagem, para que o tecido se solte do músculo. Se essa pessoa segue o meu Instagram, lá eu tenho postado exatamente como se faz. Inclusive, eu tenho um Certo. vídeo, é um vídeo que está com a bandagem 4D, exatamente no local de uma síndrome do túnel do carpo, porém foi de um pós-cirúrgico de mordedura de cachorro, que lesionou o nervo. Então, serve para essa pessoa que está perguntando. Não tenho Certo. aqui como demonstrar agora, porém a técnica está demonstrada na minha página no Instagram. Tá? Eu acho que Ah, fica legal. mais fácil dela ver, observar como se faz. É a drop Joia. taping, tá? É uma técnica que eu desenvolvi, chama-se drop taping, Ah, legal. tá bom? Show, Cláudia. Bem bacana. Ô, Cláudia, eu acho que vamos encerrando por aqui. Isso. E com certeza o pessoal vai ter mais dúvida. Eu vou pedir para me mandar ou manda direto para você, eu te encaminho. E a Uhum. ideia é a gente continuar com essa série de lives, tudo. Depois a gente podia até bater um papo e fazer uma live sobre um tema específico. Eu Como você acredito que quiser. da tua Estamos área, sim. assim, eu acho que está sendo bem bacana. Eu tenho muita gente procurando, o pessoal de terapia ocupacional, e que muitos que Legal. conhecem você ficam Obrigada. dando sugestões de temas. Então, Que bom. vou pegar esses temas, a gente bate um papo depois e a gente Uhum. tenta agendar uma nova live. Com certeza, Ricardo. Estou à disposição, Tá joia? principalmente nessa quarentena. Tá bom? Um Ah, abraço com para você, certeza. obrigado Vamos pela oportunidade. Um abraço para todo mundo que está mais aí assistindo, viu? Até combinado. mais. Obrigado, Cláudia. Cláudia entrou aqui. Só aguardando aqui adicionar já.
Já vamos retomar. Estamos aguardando a Cláudia. Ok. Oi, Cláudia, se você estiver me ouvindo, eu já te chamei aqui, está aguardando você aceitar a participar. Vamos lá. Vou chamar a Cláudia de novo. A Cláudia não está aparecendo aqui para mim. Cláudia, tenta você me chamar, se você estiver online. Porque para mim aqui você parece que você não está aqui na live. Para mim não está aparecendo. Agora apareceu, ó, estou adicionando. Agora está aguardando você dar o ok para estar participando. Vamos lá. Oi, Cláudia, eu estou te vendo, você dá o oi aqui acenando. Já te chamei para participar e está no aguardo de você dar o ok. Apareceu aí para você? Vamos lá. Não. Aqui para mim está aparecendo que você está no aguardo de aceitar. Porque eu já te chamei para adicionar aqui para dividir a tela. Ah, agora sim. Oi, até que enfim. Ah, agora conseguimos. Vamos lá. Tá me ouvindo bem? Tá me vendo? Tudo perfeito. Ah, tá joia. Para você, eu acho que ainda, para mim, tá só o áudio. A tela não tá aparecendo. Que nem até no decorrer da live toda, eu só tava com o seu áudio. Mas Nossa, se o pessoal. Eu só tava te ouvindo, eu não consegui te ver. Ficou uma tela preta para mim, ouvindo super bem, mas a imagem não apareceu. estranho, porque para mim tá perfeito aqui, a minha e a sua. Entendi. Até se o pessoal puder puder digitar aí se tá as duas imagens ok, se o som estiver legal, aí me ajuda. Daí eu posso ver se tá o problema só comigo. Aqui tá aparecendo, eu tô vendo bem. Vamos ver o que o pessoal O Vitor fala. falou que. Tô É, áudio, né? Estranho. Quer chamar de novo? eu acho que vamos seguir assim, porque a gente fez no decorrer da live dessa forma, porque eu não sei se Uhum, está congestionado agora pelo horário, que agora já são mais de 3, é verdade, pode mas ser. tá, vamos continuar. Então, Vai passando as retomando, perguntas aí, por favor. se o pessoal puder colocar as perguntas aqui para a gente fazer mais pelo menos uns 20 minutinhos, para a gente estar encerrando daqui a pouco. E agora, com essa pandemia, Cláudia, tem uma ideia assim, de volta dos cursos? Eu acho que você tinha cursos aqui para essa época que você precisou remarcar, né? Eu Sim, acredito que em São Paulo, aqui, sim, sim. por esses dias. Por, Tem alguma perspectiva assim, por aí? pelo momento que a gente está passando, né, seguindo as orientações aí da área de saúde, estão todos suspensos por enquanto. Todos os que estavam previstos já tem na minha agenda no Insta e no Face, em todas as mídias, as datas que eu coloquei como primeiro momento para adiamento, né? Mas Certo. ela só vai realmente retornar a hora que a gente
puder contar com a questão de transporte, os aeroportos, né? Por enquanto está tudo muito parado. O meu curso, que seria eu tive 2 cursos a princípio que foram adiados, que foi o de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, e o de São Paulo, que os 2 eram em março, e eu tive que jogar mais para frente. Certo. Eu transferi já para o final de maio, mas ainda em suspenso, né? A gente sem saber se realmente vai poder voltar. Porque o de Certo. São Paulo era dentro da Santa Casa de Misericórdia. Então, assim, como a gente sabe que lá o front está violento, né? Eles estão realmente Sim. num momento de enfrentamento ao Covid-19, até por solicitação da própria equipe do hospital, está suspenso até segunda ordem, né? Então, assim, a Entendi. gente continua com as inscrições abertas. Provavelmente esses cursos vão retomar, eu acredito que é mais certo falar de junho a julho, né? A gente Entendi. também, como estamos todos aí apreensivos por uma data mais definitiva, mas não tem como confirmar. Por um lado é Entendi. bom, porque as pessoas têm mais tempo, inclusive, para ir investindo aos poucos nesses cursos, Claro. né? E, por outro lado, eu pessoalmente não sei o que fazer com tantos cursos adiados, porque a agenda do segundo semestre vai ficar totalmente super lotada, né? E provavelmente os finais de semana que eu teria para o meu descanso, eu vou ter que dispor e abrir mão. Mas tudo por uma boa causa, né? A gente tem que levar Com isso em certeza. consideração, né? Então, assim, não tem uma data certa. Mas o pessoal que segue você, que me segue pelas mídias, vão estar sempre sendo atualizados, né? Eu acho que Legal. por coerência não tem como a gente falar disso antes, né? Tem que dar mais Com um certeza. tempinho. Com Eu estava me certeza. Hoje lembrando. terminou. Pois não, Sim, pode pois falar. não. Eu estava me Não, só lembrando para. hoje de uma questão que foi levantada na semana passada, que Sim, acabei ficando sem responder, que era um pouco a respeito de como cobrar as aplicações de bandagem, né? Então, como eu já sim. falei anteriormente, eu sempre penso em uma forma de acomodar isso dentro dos atendimentos. Como ele é um recurso a mais, ele não é uma intervenção que funciona unicamente por si só, eu incluo isso dentro das terapias, dentro das sessões terapêuticas. Só que a grande diferença, Ricardo, e assim, é a pessoa ter em mente onde ela trabalha, em que tamanho de Aham. cidade ela trabalha, o que é bem aceito em termos de valores para aquela população, como um parâmetro geral. Porque eu não vou nunca cobrar no interior, por exemplo, aqui do meu estado, o que eu cobraria, por exemplo, em São Paulo, pela questão de custo, para esse produto chegar lá no interior, ele tem um custo, que vocês sabem que Certo. hoje Sedex é uma coisa cara, né? É E isso às verdade. vezes impede os profissionais de terem mais produto. Você deve viver isso no seu dia a dia. Quem trabalha com venda de produto hoje tem esse, vamos dizer, esse empecilho, porque o Sedex é muito caro, o PAC, às Sim. vezes o produto, pelo tanto que demora até chegar no destino, ele chega às vezes danificado. Então, assim, tudo isso está englobado no custo de um atendimento. E o profissional não pode esquecer o que ele investiu em conhecimento. Sim. Né? Então, quando o paciente, às vezes, vamos dizer, chora, né, no valor, porque você acrescentou alguma coisa no valor de cada terapia, ou de cada sessão que você vai utilizar e que você vai trocar, ele tem que entender o quanto isso te custou, né? O quanto isso Claro. foi um investimento alto na tua formação. E essa formação é que promove o resultado positivo. Então, assim, falando a grosso modo, cada um vai aumentar dentro da sua sessão terapêutica um valor percentual que seja Sim. aceitável pelo teu público. Se você atende em um consultório particular, você pode acrescentar um certo valor. Se você atende numa Sim. instituição, você vai acrescentar um outro valor. Então, é muito, muito diferente o que cada local ou o que cada profissional oferece, Sim. né?
Dentro da sua clínica, você já atende com o Bobat, com integração sensorial, você fornece a órtese e você vai acrescentar a bandagem, eu também tenho que pensar se o paciente que vai receber, ele é um adulto que vai usar 1 metro de bandagem, porque eu tenho que estimular sensorialmente todo um hemicorpo, eu vou usar mais de 1 metro, ou se é um bebezinho que eu vou usar 5 centímetros, 10 centímetros. Então, tudo isso deve ser equacionado quando você vai colocar valor no seu trabalho. Entendi. Então, quando me perguntam quanto custa, não existe uma resposta exata. Não tem. Né? Existe uma resposta sensata. É você negociar diretamente com o seu paciente ou familiar e chegar num consenso onde, se você oferece a bandagem, você tem um custo adicional, então, logicamente, essa sessão vai custar um pouco mais cara, né? Ela vai ser um pouco mais dispendiosa para o paciente, porque você compra. Você paga o SEDEX, você paga o imposto de importação, seja o que for. E se é o paciente, não. Ele compra e você reserva aquela bandagem para usar continuamente com ele. Ali, ao longo de 1 mês, ou de 2 meses, ou de 1 semana, você vai utilizar 5 metros ou não. Entendi. Então, é uma conta que tem que ser coerente. Né? E eu sempre enfatizo isso. Se você trabalha no interior, onde é mais dificultoso você conseguir esse material, você tem um custo. Se você mora numa capital como São Paulo, por exemplo, você tem mais facilmente. Né? Então, tudo isso tem que ser equacionado. Tá? Foi um bom lembrete da minha parte, porque eu sei que perguntaram na sexta-feira passada. Na quinta-feira. Com certeza é uma dúvida de todo mundo isso, né? Saber o que cobrar, até as outras especialidades também, até converso com os físicos, ele fala assim, não sei muito cobrar, se o paciente que compra a bandagem traz para mim para eu aplicar, e eu não ponho esse custo no meu atendimento, ou eu tenho a bandagem, então sempre tem essa discussão, né? E muita gente, assim, esquece que tem que colocar nesse custo o que você próprio investiu para conhecer tudo isso, para saber tudo isso. Porque o paciente ele tem que ter consciência de que a sua atuação ela é adequada, ela é satisfatória e alcança o objetivo que ele veio buscar. Não adianta simplesmente ele procurar qualquer profissional. Hoje em dia, muita gente se rotula como pessoas que têm a formação e que aplicam. Nem todos conseguem alcançar os objetivos. Né? Então, existe essa questão. Você sabe o raciocínio, você decorou uma técnica, né? Então, existe a questão. Você investiu em aprender. Exato. Então, você merece ser, vamos dizer assim, ser pago, né? As pessoas têm que ver que investiram em você, confiaram em você, e que você vai retribuir com resultados. Com certeza. Pessoal, vamos ver mais uma perguntinha para a gente estar aqui com a Cláudia. Se vocês puderem digitar aqui. E da semana passada, que a gente bateu um papo, até que... se puder falar um pouquinho da bandagem de fio de seda que você falou na semana passada, que ela foi bem interessante, assim, é uma bandagem nova, assim, também, né, com esse material. No Brasil ela é bem nova. No Brasil ela é bem nova, porque agora começou a chegar, né? Mas assim, eu na verdade eu conheço, já tenho no mínimo que uns 4 anos, desde 2016. A primeira vez que eu fui dar curso nos Estados Unidos, eu conheci essa bandagem e assim, trouxe comigo e vou utilizando sempre que necessário, porque é um material difícil de conseguir. E assim, se você tem disponibilidade de pagar o imposto de importação, que vai em torno de 60% a 70% do valor do produto, mesmo não tendo similar no Brasil, né, porque esse é um item importante, a gente tem o direito de importar, porque nós não temos similar no Brasil. Porém, primeiro você tem que pagar e depois você tem que entrar na justiça. Então, é um outro problema, vamos dizer assim. Mas, conseguindo o produto, eu consegui trazer ano passado da Polônia e da Rússia. Então, assim, é bem complicado, porque, na verdade, eu prezo por ter e conhecer materiais novos. Exatamente pela necessidade de algumas peles, de alguns tipos de paciente. E essa bandagem de fio de seda,
Elas existem também de dois tipos. Existe a que tem elasticidade às 4 direções, que é a 4D que eu mandei produzir. Essa foi uma tentativa de um recurso novo, que atendesse às necessidades, dos pacientes que têm peles mais sensíveis e que necessitam de objetivos onde o deslizamento miofacial deve anteceder a ativação ou inibição muscular, né? E foi um produto que deu muito resultado. Então, esse foi um produto que eu mandei produzir. Ele é em fio de seda e ele não tem pigmento de tinta, porque ele é cor da pele, ele é fio natural. Então, esse foi, assim, vamos dizer, a grande descoberta em termos de qualidade de bandagem, né? E aí eu venho desenvolvendo o estudo de como e quando utilizá-los, né? Porque primeiro eu tive que mandar produzir para depois eu poder testar isso e ver que realmente é um resultado, assim, magnífico. E o segundo tipo de bandagem de seda que a gente tem são essas em que a elasticidade é apenas longitudinal, como as demais de algodão, porém elas têm o fio muito suave, mesmo com pigmentação, porque elas vêm em tons bem fortes e vêm, inclusive, com estampas infantis muito lindas. O pouco que eu consegui trazer vendeu tudo muito rápido, apesar de ser em dólar, apesar de ter embutido no valor a taxa de importação e tudo mais. Porém, os pais das crianças que necessitam desse tipo de bandagem investem nisso. Né? Claro. É um produto que faz com que a pele da criança não sofra as mesmas consequências de alguns outros tipos de bandagem. Então, assim, esse material é encontrado no Instagram, @tapestore_. Acho que ainda restam alguns, tá? Isso eu estou colocando porque é onde eu coloquei para vender. Mas, eu estou desenvolvendo um módulo agora que é apenas exclusivamente para ensinar como utilizar. Né? Nos módulos que eu ministro já está embutido isso, a utilização desse material, porém eu estou desenvolvendo um módulo agora, exclusivamente para estudar as aplicações da bandagem 4D. Né? O 4D são as 4 direções. Na minha página eu já coloquei imagens, já coloquei alguns filminhos, alguns vídeos que mostram o que é, exatamente como funciona, né? E o custo dela não é nada mais, nada menos do que o mesmo custo de uma bandagem de algodão normal, que se encontra em qualquer lugar. Aliás, ela está mais barata do que em muitas farmácias que vendem outras marcas de bandagem de algodão. Ah, legal. Bacana. Vamos fazer mais uma pergunta? Aqui, Cláudia, pode falar sobre a aplicação do tape no pós-operatório? No pós-operatório a gente tem várias aplicações, aí depende também de qual pós-operatório, tá? Se a pessoa tiver dúvidas em pós-operatório, por exemplo, de estética, a gente utiliza para drenagem linfática. Se for um pós-operatório ortopédico, por exemplo, a gente usa para estabilizar uma estrutura, ou até para inibir o movimento de determinadas articulações. Se for, por exemplo, um pós-operatório de uma mastectomia, a gente utiliza, inclusive, logo após que tira os pontos, a gente utiliza para fazer a massagem superficial da pele, para que não ocorra a aderência da cicatriz no músculo. Então, assim, cada pós-operatório tem a sua função. Existe também, já fiz há pouco tempo, uma técnica para constipação intestinal no pós-operatório de câncer de intestino. Então, assim, a gente atua em várias frentes, né? Então, é muito importante saber exatamente de que área a gente vai tratar para eu poder falar mais diretamente. Mas o que mais me perguntam realmente são as questões do pós-cirúrgico de estética, e são as mais relacionadas com hematomas e edemas, né? Então, normalmente, para esses casos, se utiliza o fan tape, tá? Aplicado sempre sobre o gânglio, se for aplicação para drenagem linfática, e se for para os hematomas, vários is cortados mais ou menos com 1 centímetro, dependendo
do tamanho do edema e do tamanho do paciente, porque pode ser um bebê, como pode ser um atleta de basquete, que é de um tamanho maior do que o normal, a estatura maior do que o normal. Então, tudo é muito proporcional e bem direcionado realmente para o foco do objetivo terapêutico. Legal. Bom, Cláudia, vamos responder mais uma só, porque já são 3h30. Aí ver se o pessoal também... Vamos ver se tem mais uma pergunta aqui. Tem da Sueli. Cláudia, no pós-operatório da STC, ocorre aderências não à área colar da mão. Pode ser aplicar a mesma técnica de liberação cicatricial? Eu não entendi muito bem a pergunta. O pós-operatório de síndrome do túnel do carpo? Isso. Eu não entendi Ocorre aderências? Quando ocorre? Eu acho que sim, no colar da mão. Certo. Nem sempre ocorre, né? Assim, a pergunta muito direta como essa é um pouco complicada porque eu não estou vendo o paciente. É bom a gente avaliar e fazer todos os testes, né? Para ver se realmente tem uma aderência. O importante é a gente prevenir as aderências em caso de qualquer tipo de cirurgia. Tá? Qualquer tipo de cirurgia, a gente pode entrar prevenindo que ocorram essas aderências, né? Em caso de já estar efetivamente o tecido aderido, a gente pode tentar fazer o desenluvamento, né, que é liberação miofascial, exatamente pelas técnicas de manobra com a bandagem, para que o tecido se solte do músculo. Se essa pessoa segue o meu Instagram, lá eu tenho postado exatamente como se faz. Inclusive, eu tenho um vídeo, um vídeo que está com a bandagem 4D, exatamente no local de uma síndrome do túnel do carpo, porém foi de um pós-cirúrgico de mordedura de cachorro, que lesionou o nervo. Então, serve para essa pessoa que está perguntando. Não tenho aqui como demonstrar agora, porém a técnica está demonstrada na minha página no Instagram. Tá? Acho que fica mais fácil dela ver, observar como se faz. É a drop taping, tá? É uma técnica que eu desenvolvi, chama-se drop taping. Legal. Tá bom? Show, Cláudia. Bem bacana. Cláudia, eu acho que vamos encerrando por aqui. Isso. E com certeza o pessoal vai ter mais dúvida. Eu vou pedir para me mandar ou manda direto para você, eu te encaminho. E a ideia é a gente continuar com essa série de lives, tudo. Depois a gente podia até bater um papo e fazer uma live sobre um tema específico. Acredito que da tua área, assim, eu acho que está sendo bem bacana. Tem muita gente procurando, o pessoal de terapia ocupacional, e que muitos que conhecem você ficam dando sugestões de temas. Então, vou pegar esses temas, a gente bate um papo depois e a gente tenta agendar uma nova live. Com certeza, Ricardo. Estou à disposição, principalmente nessa quarentena. Tá bom? Um abraço para você, obrigado pela oportunidade. Um abraço para todo mundo que está aí assistindo, viu? Combinado. Obrigado, Cláudia.